Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilcimar Lopes. Seja bem-vindo ao Discipulado Impacto. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco. Fique aqui até o final desse vídeo, porque nós estamos falando sobre o propósito de Deus e o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Uma verdade que Deus quer que nós venhamos ter um entendimento para assim proclamarmos a expansão do reino de Deus. Aleluia. Eu quero também que você entre em contato conosco. Entre em contato conosco através do e-mail pastorgilcimarlopes.pix@gmail.com ou através do WhatsApp 21 9739 48896. Se quiser também, manda um direct lá no Instagram, @pastorgilcimarlopes. Vai ser muito bom entrar em contato com você. Mande seu testemunho, sua sugestão de vídeo, sua dúvida, para que nós possamos te ajudar, te direcionar, trazendo um ensinamento bíblico para a sua vida. Hoje eu quero te aconselhar a ler História dos Hebreus. Compre esse livro, né? Busque o entendimento, a sua leitura, vai ser muito bom para a sua edificação. O livro História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Talvez você queira adquirir, se você não tiver problema, eu posso te apresentar o e-book. Então entre em contato conosco, você vai ver a melhor forma de adquirir o e-book de Flávio Josefo, História dos Hebreus. Dito isto, vamos para mais uma palavra acerca do propósito de Deus. Se você não assistiu o vídeo anterior, te aconselho que assista, como nós falamos do propósito de Deus, como exercer o propósito de Deus, o custo que tem, como nós devemos nos apresentar e aquilo que não devemos nos preocupar para exercermos o propósito de Deus, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa próxima fase, a fase que se apresenta para aqueles que têm o entendimento e estão dispostos a obedecer para cumprir o propósito de Deus. E quando você tem o um entendimento e avança para essa próxima fase, você vê que você começa a entrar no centro da vontade de Deus. Eu te faço uma pergunta: você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida? Você deseja exercer a sua vocação? Você quer cumprir essa vocação? Você precisa se aproximar, você precisa se envolver, entender para obedecer. Ao seguirmos a direção do Senhor, sabemos que estamos no centro de sua vontade. Assim, nós vamos cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Então, como é que você vai seguir essa direção? Você vai ter esse entendimento através das Escrituras, fazendo a obra dele, exercendo, se apresentando para que Deus cumpra em você o propósito dele. Então vamos avançar. Já que eu estou indo para a próxima fase, o que eu devo fazer? O que pode me atrapalhar? Vamos observar algumas verdades. Primeiro, a falta de entendimento e a desobediência me levará ao não cumprimento do propósito de Deus. Percebe que primeiro nós falamos sobre entender e obedecer. Então a falta de entendimento e a desobediência me levará ao não cumprimento do propósito de Deus. Vamos observar o propósito através da vida de Sansão. Juízes capítulo 13, versículo 5. Qual era o propósito de Sansão? A Bíblia diz: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Quando Deus fala, quando o anjo se apresenta à mãe de Sansão, que a Bíblia não nos diz o nome, e depois a Manoá, o pai de Sansão, você percebe que a instrução é clara de como cuidar de Sansão. Não comerá comida imunda, não beberá bebida forte, não passará navalha na sua cabeça. Mas qual é o propósito? Essa é a forma de cuidar do nazireu, aquele que é separado, aquele que vai cumprir o propósito de Deus. Mas qual era o propósito de Deus na vida de Sansão? Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Esse era o propósito de Sansão. Então Sansão, ele tem um propósito. Sansão agora sabe o que fazer. Ele já se aproximou do líder, vídeo passado, já se aproximou do líder, já buscou entendimento, já está obedecendo, agora ele já sabe qual é o propósito dele.
Ele já cresceu sabendo qual é o propósito dele. Agora ele precisa de quê? Obedecer para cumprir o propósito. Mas o que acontece com Sansão? Vem a desobediência. Com a desobediência, você não vai cumprir o propósito de Deus. Vai sair totalmente do propósito de Deus. Então não queira fazer as coisas do seu jeito. Não, continue fazendo a vontade de Deus para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Pastor, já desobedeci, já saí do meu propósito, eu exerci o meu propósito, eu exerci a minha vocação. Então, calma, você precisa se arrepender. O perdão que detém é Deus. Mas para mim e para você está disponível a oportunidade maravilhosa de arrependimento. E o arrependimento precisa estar acompanhado de uma conversão. Você se arrepende e começa a se converter, ou seja, metanoia, mudança de mente, mudança de posicionamento. Se você desobedeceu, já saiu do propósito de Deus, se arrependa e volta. Juízes capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Ele está pedindo aos pais autorização para ter uma mulher filisteia fora do seu propósito, fora da vontade de Deus. Como? Ele vai começar a entrar no caminho de desobediência. Aí no versículo 3 a Bíblia diz: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, daqueles que não têm aliança com Deus, daqueles a qual Deus te chamou para nos livrar da mão deles, e você agora quer se juntar com eles? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha o problema seríssimo. Agrada aos meus olhos. Então, ele quer fazer a vontade dele, ele quer fazer aquilo que agrada os olhos dele, não mais a vontade de Deus. Fazendo isso, você não vai cumprir o propósito de Deus, porque a falta de entendimento e a desobediência te levará ao não cumprimento da vontade de Deus. Então, eu digo para você, cuidado, pois a autossuficiência, a vaidade, a concupiscência, o desejo exagerado e contínuo para satisfazer a sua própria carne, as paixões loucas e nocivas, os enganos do coração, poderão nos levar à ruína. Então, que prevaleça a vontade de Deus para a sua vida. Prevalecendo a vontade de Deus para a sua vida, você vai cumprir o propósito do Senhor. O propósito do Senhor. Perceba isso. Deus nos coloca onde estamos para cumprir um propósito. Vou repetir. Deus nos coloca onde estamos para cumprir o propósito. Eu te faço uma pergunta. Onde você está plantado agora? Ah, pastor, estou aqui na igreja, mas ninguém me vê, ninguém olha para mim. Se apresenta. Já te indico o vídeo anterior. Se apresenta. Se apresenta. Vamos lá. Tem pessoas que estão no meio de um ambiente e enxergam todos os problemas. Eles foram chamados para diagnosticar problema. Agora, nessa era dos net crentes, eles foram chamados para diagnosticar problema, mas não traz solução nenhuma. Já reparou isso? Não, Deus não chamou somente para diagnosticar problema. Deus te chamou para intervir em situações que você já diagnosticou que tem um problema. Deus te chamou para intervir. Essa é a questão. Você precisa se posicionar. Se posicione e vai intervir. Deus nos coloca onde estamos para cumprir um propósito. Olha aí o ambiente que você está. O que está precisando? Talvez antes mesmo de você exercer o seu chamado, a sua vocação, Deus pode até te usar para suprir outras necessidades e depois fazer com que você chegue. Hoje você pode olhar, né? Eu, por exemplo, hoje estou pastoreando uma igreja, mas eu já mexi no som da igreja, mexi mesmo, porque eu não entendia nada. Mas eu estava lá, eu estava ajudando. Eu chegava, eu montava, eu ligava,
Eu era aquele que aumentava e abaixava, e confesso a você, um pecado. Às vezes o pastor mandava, aumenta um pouquinho, aí eu só botava a mão porque já estava muito alto, ele falava que estava bom. Misericórdia. Já passei por isso também, era muito legal, era ótimo. Ô, juventude boa. Mas eu quero dizer para você, dizendo isso, que às vezes ali no contexto da igreja tem situações que tá precisando de você, está precisando. Eu já ardi em meu coração uma vontade de pregar a palavra, mas eu não sabia, não sabia. Tive que me dedicar, me aproximar de quem fazia, estudar. Né? Hoje, pastoreando, ainda que eu não, né, vou lá e me apresento. Hoje, pastoreando, eu vou lá e ministro a palavra. Mas eu já fiz, já fiquei, quando eu era obreiro lá fora da igreja, que legal, obreiro lá fora, chovendo, chapéu aberto, pegando as pessoas no carro. É um contexto, a igreja estava precisando, eu me apresentava. Depois a igreja precisou de um líder para os jovens. Aí eu não me apresentei, mas o pastor me chamou e falou, tá aqui, você vai liderar os jovens. Eu fui, obedeci. Às vezes você está suprindo necessidades antes de cumprir o seu chamado. Isso pode acontecer, mas a sua disponibilidade vai fazer com que Deus também te use até que você venha cumprir o seu propósito. Então Deus nos coloca onde estamos para cumprir um propósito. Olha para o ambiente que você está e não pense que você precisa estar em algum lugar para que algo na sua vida venha acontecer. Não, somente se apresente e deixe que Deus vai te usar onde você está plantado. Esté capítulo 4, versículo 13 e 14. Olha como isso é muito verdade nas escrituras. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esté: não imagines no seu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha só, Esté, ela foi tomada da casa de Mardoqueu, né, para virar a esposa do rei. Passou por aquele processo, o rei a escolhe por mulher e agora ela é rainha. Enquanto ela está sendo rainha, o povo de Israel agora está sendo ajuramentado de morte. Existe um propósito para matar os judeus. Então Mardoqueu vai pedir ajuda a ela porque ela está no palácio. Ela vai e se posiciona intercedendo através do jejum e da oração, e Deus deu oportunidade de livramento para Israel. Mas Mardoqueu tem o discernimento, ele fala, quem sabe, para esse momento agora que você está aí, quem sabe? Então Deus nos coloca onde estamos para cumprir um propósito. Talvez quando ela foi tomada foi uma dor terrível, foi algo muito ruim, mas no final ela entendeu, para isso eu estou aqui, para trazer livramento para Israel. Então é para isso que você está aí agora, porque Deus quer te usar. Então só se apresente, porque Deus te usará aonde você está. Circunstâncias desfavoráveis podem estar nos levando ao encontro do propósito de Deus em nossas vidas. Posso repetir? Circunstâncias desfavoráveis podem estar nos levando ao encontro do propósito de Deus em nossas vidas. Que lindo, não é? Talvez você está passando por isso agora. Talvez você está dizendo, pastor, está tudo desfavorável aqui ao meu redor. A igreja que eu estou passando está passando por um momento terrível, está tendo problema na liderança, está tendo problema aqui, problema lá. Se apresente, porque essas circunstâncias desfavoráveis podem estar te levando ao encontro do propósito de Deus. É agora que Deus vai extrair de você o melhor, é agora que Deus vai te usar, é agora que o propósito de Deus aparecerá na sua vida. Não temas, creia nisso. Mais uma verdade, realizando o propósito para o qual fomos chamados, para o qual fomos criados. João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Olha que tremendo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Realizar o propósito para o qual fomos criados é tremendo, é maravilhoso. Por quê, pastor? Porque você percebe que assim como Jesus cumpriu o propósito, ele te capacita para você cumprir o propósito de Deus. Porque Jesus estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, você, assim como Jesus,
vai cumprir o propósito, porque ele vai te capacitar. É tão tremendo que Jesus traz uma declaração linda. Eu trabalho enquanto é dia. Eu faço a vontade de meu Pai. Que haverá noite quando ninguém vai trabalhar. Ele estava falando sobre a obra de Deus. Ele estava dizendo: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Eu vim cumprir o propósito. E ele estava desde o princípio já, porque tinha algo estabelecido. Assim é comigo e com você. Tem algo estabelecido para mim e para a sua vida. Se apresente, se posicione, creia. Não espere algo te acontecer que não tenha custo. Você já aprendeu sobre isso. E creia que Jesus vai te capacitar. Assim como ele aconteceu com ele, ele vai te capacitar para você cumprir o propósito de Deus. Acredite nisso. Observe mais essa verdade. O nosso propósito é fazer a vontade do Pai. Jesus disse isso. João capítulo 6, versículo 37 e 38. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sim, você está aí para fazer a vontade de Deus. Tem um propósito de Deus para a sua vida. Tem um propósito de Deus te esperando. Esperando o seu posicionamento, esperando o seu envolvimento, esperando a sua disposição, esperando você ter mais entendimento, coragem e obediência para cumprir a vontade do Pai. Então vai ao encontro da vontade do Pai para a sua vida hoje. Não espere para amanhã, aquela famosa frase, não espere. O propósito de Deus é hoje. O propósito de Jesus foi fazer a vontade de Deus e não satisfazer os seus desejos humanos, a sua própria vontade. Ao seguirmos Jesus, devemos ter o mesmo propósito, a disposição em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai para a sua vida. Então eu vou repetir isso, para que você se fortaleça. Você precisa entender e obedecer para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. A falta de entendimento e a desobediência te levará ao não cumprimento do propósito de Deus. Então busque entendimento e obedeça. Deus nos coloca onde estamos para cumprir um propósito. Não tenha medo do ambiente onde você está. Se posicione, Deus vai te usar para fazer coisas extraordinárias, mesmo em ambientes terríveis, em situações contrárias. Realizando o propósito de Deus para o qual fomos criados, nós vamos realizar esse propósito. Nós vamos cumprir com a obediência, crendo que Ele vai fazer a obra através de nossas vidas. E por fim, o nosso propósito é sim fazer a vontade do Pai. Então, se deleite na vontade de Deus. Deixe com que o propósito dele flua na sua vida. E certamente algo extraordinário acontecerá através de você. Aleluia! Compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas que você puder. Dê aqui o seu like, o seu joinha, comente e faça com que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir essa mesma palavra que você, para que também o algoritmo na internet entenda que esse conteúdo é relevante para muitas pessoas. Que Deus te abençoe muitíssimo. Mais uma vez eu peço a você, entre em contato conosco através das redes sociais, no Instagram, no direct, @pastor Gilcimar Lopes, ou através do e-mail, pastorgilcimarlopes.pix@gmail.com. Se queres adquirir o livro que eu te indiquei, História dos Hebreus, assim como outros de forma de e-book, saiba como adquirir esses livros. Envie um WhatsApp para 21 9739 48896. Que Deus te abençoe muitíssimo. Até o próximo devocional no Discipulado Impacto.